Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha a belezura de hoje. É um porta-tempero com a frase: minha cozinha é temperada com amor. Olha que peça mais linda! Olha que peça mais funcional. A gente pode colocar os potinhos sem decoração, que também fica lindo, porque ele já tá bem decorado, ou a gente pode colocar potinhos decorados. Eu dei duas sugestões de decoração aqui no vídeo, esta e esta. E aí você opta, se for decorar os potinhos, qual você vai querer usar. É uma peça fácil de ser feita, muito fácil de ser feita, extremamente vendável. As pessoas que gostam da art country amam esse tipo de porta-tempero para colocar nas suas cozinhas, para colocar nas suas áreas de lazer. Eu espero que vocês gostem. Gostando, não esqueça de deixar o like, compartilhar, deixar um bilhetinho para mim. E quem ainda não me segue no Instagram, por favor, vai lá e me siga, porque eu tenho soltado bastante passo a passo por lá também, tá bom? Bora lá aprender? Vem! Começar o projeto de hoje preparando a base. Esse nosso porta-tempero é de MDF, ele tem 30 centímetros e de altura na parte maior 8 centímetros, na menor tem 2,5. É um porta-tempero que vai poder usar, né, com 5 ou 6 potinhos desse aqui. 5 eu acho ideal, porque daí não fica muito apertadinho, fica fácil de você pegar, tirar e etc. Aqui atrás, eu vou depois colocar os 2 ganchinhos para poder pendurar na parede. Vou colocar os ganchinhos aqui. Eu não vou fazer nenhuma pintura elaborada aqui. Eu vou simplesmente pegar uma tinta branca, PVA mesmo, deixar ela bem aguada e passar nele todo. Agora que ele já tá com uma única demão e sequinho, eu vou pegar uma lixa 180 e vou lixar algumas partes dele. As quinas todas e algumas partes um pouquinho mais, outras um pouquinho menos. O que eu queria era dar essa desgastada aqui, ó. E agora, eu vou pegar uma lixa 400 e vou lixar a peça toda para ela ficar lisinha. E aqui não tem segredo, gente, é a peça toda mesmo. E ele ficou assim, ó. Já tirei com paninho úmido toda a poeira. Eu quero bem manchado, bem desgastado mesmo. A intenção aqui é simular uma pátina sem ser uma pátina, para ficar a peça mais rápida de ser feita, tá? E agora a gente vai decorar. Para fazer os pães, eu vou utilizar esses 2 moldes. O kit pães 1, de código 733, e o kit pães 2, de código 734. Ambos da minha coleção em parceria com a Simone Moldes. Lembrando que quem produz e comercializa os moldes é a Simone Moldes. Então, você vai encontrar no site dela, que é o www.simonemoldes.com.br. Eu vou tirar todos os pães facilmente aqui da forma. Eu gosto de untar com olhinho paixão. Simplesmente molho um pouquinho o meu pincel. Passo aqui nas cavidades todas e vou tirar os pães. Eu preparei aqui 3 tons de bege. Um que puxa um pouquinho mais pro amarelo, um mais neutro e um que puxa um pouquinho para o marrom. E vou tirar os pães mesclando esses tons. Cada pãozinho eu vou escolher uma cor qualquer e vou tirar. Aqui não tem erro, é só colocar a massinha e sacar. E daí eu vou colocar para secar numa espuminha. E pronto. Tirei aqui um monte de pães que eu vou deixar secando
para depois trabalhar um pouquinho o tinta, um pouquinho o giz pastel neles, antes de poder colar no nosso porta-tempero. Para a cabeça do cozinheiro, eu vou utilizar 120 gramas de massa. Essa cabecinha vai ser uma cabecinha achatada, então não vou utilizar a bola de isopor. Eu parto fazendo uma bolinha bem lisinha. Aí, vou transformar essa bolinha numa pera. Tô deixando esta parte aqui, ó, um pouquinho mais fina que a parte de cima. Vou colocar na bancada e vou achatar. E bem aqui embaixo, eu vou fazer o que seria a linha dos olhos. Ó, tô fazendo bem aqui embaixo. Vou pôr assim, para ficar mais quadradinha esta parte de cá. E com carinho, tô alisando. E vou reforçar novamente a canaleta dos olhos. Não posso deixar marcação de digital, então, com esta parte da mão, eu vou alisando. E eu vou ter uma cabecinha assim. A altura, ela ficou com 9 centímetros. De largura, nesta parte mais larga, ela ficou com 7. E nessa parte mais estreita, ela ficou com 5. Então, 8, 7 e 5. Para eu não ficar tirando isso aqui sempre segurando na mão, eu coloco em cima de um EVA, que fica mais fácil manusear. Para cada lado do bigode, eu vou utilizar 5,5 gramas de massa. Vou fazer uma bolinha. E da bolinha, eu vou fazer uma coxinha com a pontinha fina. Eu quero que essa coxinha fique com 4 centímetros de comprimento. Passou, então, eu abaixo um pouquinho esse bico, para que ela fique com 4 centímetros de comprimento. Coloco na mesa e vou abaixar. Eu abaixo mais a parte gordinha do que a parte pontudinha. E dou uma leve envergadinha para cima aqui, ó. E aqui eu já fiz o outro lado e vou deixar eles iguais. Eu apertei mais esse aqui, então agora eu vou apertar um pouquinho mais esse aqui. Essa parte, ela precisa realmente estar um pouquinho mais fininha, porque eu vou colocar o nariz e ela não pode interferir. Então, eu vou por aqui, ó, bem aqui embaixo. Deixa eu mostrar. Por isso que eu não fiz boca nesse cozinheiro, ó. Vai ficar bem aqui embaixo, quase não vai aparecer essa parte. E vou colocar cola. Para o nariz, eu vou utilizar 3,5 gramas de massa. Vou fazer uma bolinha, e da bolinha eu vou fazer um leve croquete. Eu quero esse nariz um pouquinho mais oval. E vou pregar esse nariz bem aqui, ó, subindo no bigode e tocando no rostinho. Vai ficar assim, ó. Para os olhinhos, eu vou utilizar este olhinho que é o IUP 037R, tamanho GG, lá da IUP Biscuit. E agora eu vou afundar. Olha que graça! Olha que bonitinho. Para as orelhas, eu fiz 2 bolinhas com meio grama de massa. E vou colocar as orelhinhas bem aqui onde eu aprofundei essa cabecinha, onde eu fiz a curvinha. Então, ela vai ficar entre o olhinho e o bigode. E com o pincelzinho modelador, eu vou fazer aquele furinho. Tô pondo meu dedo aqui para essa orelha não ir lá para trás.
e ele ficou assim. Olha que cara mais simpática. Para sobrancelha, eu tô pegando 0,3 gramas de massa, vou fazer uma bolinha, e da bolinha eu vou fazer uma coxinha alongada. E tá aqui as duas sobrancelhas. E vou colocar estas sobrancelhas bem lá no topo da testa, para deixar ele com uma carinha, uma expressão mais assim, mais bonitinha. Olha que bonitinho. Para a lateral do cabelo, eu vou utilizar 4,4 gramas de massa. Vou fazer uma bolinha. Da bolinha, eu vou fazer uma leve coxinha e vou achatar. A parte mais fina vai lá pro lado da orelha e a parte mais grossa vem pro lado do rosto. Fiz os dois aqui. Vou passar cola. Repare que eu tô passando cola só no centro, eu não tô chegando muito na extremidade, para não ter perigo dessa massa se soltar e começar a brilhar a parte da cola no rostinho dele, né? Então, eu faço assim. Vou pegar aqui na minha mão e vou posicionar, ó, aqui, passando pela orelhinha e indo lá pra trás. Tem que ficar assim, ó, saindo um pouquinho da orelhinha. Mesma coisa do lado de cá. Vou virar com todo o cuidado do mundo e vou prender essa parte aqui atrás, ó. Tomando cuidado de não achatar esse narizinho. Então, ó, eu não tô deixando a minha mão encontrar o narizinho. Eu tô fazendo uma concha com a minha mão para não encontrar o narizinho. O melhor seria a gente deixar o rostinho secar e depois vir com a sobrancelha e com o cabelinho. Ficaria mais fácil. Se você for iniciante, faça isso, faça por etapas. Pro cabelinho do topo da cabeça, eu vou utilizar 8,4 gramas de massa. Fazer uma bolinha, da bolinha eu vou fazer uma coxinha alongada, vou deixar esta coxinha com 5,5 centímetros. Vou dar uma achatada, não muito, mas vou achatar um pouquinho. E com a estequinha gravata, eu vou fazer algumas marquinhas. E vou dar um movimento nessa franjinha, assim, ó. E vou colocar essa franjinha saindo daqui, ó. Mais ou menos da direção da segunda sobrancelha. Para o chapéu do cozinheiro, eu vou utilizar para base 8 gramas e para o topo do chapéu 26 gramas. Então, para base, eu vou simplesmente fazer uma bolinha, da bolinha eu vou fazer uma coxinha, vou pôr essa coxinha aqui no chão para virar um croquete e vou abrir, ó, vou beliscar aqui, ó, e abrir um pouquinho essa parte de cima. Vou beliscando e abrindo, beliscando e abrindo, beliscando e abrindo. Para tirar as marquinhas da minha digital, eu ponho aqui na mesa, dou uma rolada assim, ó. E ele ficou assim, 2 centímetros de altura. Esta boca ficou com 2,5 e esta parte de baixo com 1,5. Vou passar cola aqui. Vou posicionar isto aqui, assim, onde termina o cabelinho. E vou bem aqui perto fazer uma ruguinha, porque isso vai ajudar a massa a prender na cabecinha dele. Vou pegar um palitinho de bambu, vou molhar ele um pouquinho na água. E com um movimento circular, assim, ó, eu vou colocar dentro desse chapéu até chegar na cabeça. E vou cortar, deixar 1 centímetro só, até menos de 1. É só para dar uma segurança para esta outra parte do chapéu. Vou sovar bem a massa, fazer uma bolinha
deixar essa bolinha bem lisinha. Vou pôr aqui na mesa, vou fazer um leve croquete e vou fazer um movimento de vai e vem aqui e um movimento de vai e vem aqui, ó. Tô deixando ele assim. Vou dar uma achatada. Eu gosto muito de colar com água, mas eu não tô querendo me arriscar desta vez. Então, tô fazendo tudo com cola. E vou colocar aqui, ó. Vou fazer 2 marquinhas aqui, para ajudar a hora que vier com o giz pastel, e 2 marquinhas aqui. A cabecinha do nosso cozinheiro tá pronta. O corpinho, eu vou pegar 35 gramas de massa, sovar bem, fazer uma bolinha bem lisinha. Vou fazer uma coxinha sem ponta e vou achatar. Vou arredondar aqui e vou achatar de novo. E vou deixar bem chatinho. Ficou assim. Pra gola, eu tô pegando 3 gramas de massa. Simplesmente uma bolinha que eu vou achatar. Não vou achatar muito, vou deixar mais ou menos com 1 centímetro. E, por enquanto, eu vou reservar isso aqui. Agora, eu vou abrir uma massa branca, fina, para fazer o acabamento da roupinha do cozinheiro. Aqui não tem medida que eu vá cortar, mas eu vou medir para vocês. Você pode fazer aqui da grossura que você quiser, né? Eu cortei assim bem aleatoriamente, vou deixar aqui bem acabadinho. E vou medir aqui na roupinha para ver se eu gosto desse tanto. Achei que tá muito largo, então vou diminuir um pouquinho. Agora ficou bom. Então, eu vou medir. Ó, passou um pouquinho, 2 centímetros tá bom. Vou colocar aqui, um pouquinho de cola, só lá em cima. Vou colocar aqui, ó, bem no meio e vou descer. E vou arrebentar aqui atrás, ó. Não vou deixar passar pra trás, porque não há necessidade. Vou cortar aqui em diagonal. E vou dar um acabamento com o pincelzinho modelador. E vou colocar agora, sim, a golinha dele aqui, ó. Ele vai ter um lenço, essa golinha quase não vai aparecer, mas ela que vai dar a altura do pescoço. Ficou assim. Aqui eu abri uma massa preta fininha e com o cortador circular menor do joguinho da Blue Star, eu vou cortar os botõezinhos. Olha que bonitinho. E agora, com o palitinho, eu vou fazer os furinhos do botão. Vou grudar esta cabecinha aqui, não vou colocar palito nem arame, já já vocês vão entender por quê, tá? E vou deixar isso aqui descansando pelo menos de um dia para o outro. Precisa descansar de um dia para o outro, senão a gente pode estragar a peça. Tô descendo um pouquinho esta gola para conseguir colocar essa cabecinha. E aqui tá o nosso cozinheiro e vai ficar secando até amanhã. Eu já pintei os pãezinhos. Vou colocar areia de passarinho nesse aqui, ó, para simular um pão doce.
aqui é simplesmente passar uma colinha com abundância. E deixar secar. O cozinheiro aqui já secou 24 horas, então eu vou sombrear tudo neste amarelo forte aqui, ó. E o que é branco, eu vou sombrear de azul claro. Eu peguei um pedaço de tecido de mais ou menos 25 centímetros por uns 8. E vou cortar bem aleatoriamente um lenço. Essa medida aqui é uma medida que vai depender muito da largura que ficou o pescocinho, como você vai querer esse bonequinho, tá? Eu vou cortar assim, ó, sem me preocupar em deixar bem certinho, isso é para desfiar mesmo, e vou amarrar no pescoço dele. Ficar assim, ó. Olha que gracinha. Vou cortar as pontas, porque achei que elas ficaram muito grandes. Assim. Olha que graça. Com este molde, Alfabeto Kids de código 889, lá da Simone Moldes, da coleção do Hugo, eu tirei as letrinhas para fazer essa frase: minha cozinha é temperada com amor. No mundo country se usa muito frases em inglês. E a minha cliente pediu que a frase fosse em inglês também, porque a gente poderia fazer a frase em português. Esse molde, ele é bem fininho, eu gosto muito dele pelo fato de que a gente pode apertar as letrinhas para ficar mais compacto e poder caber onde a gente quiser. Como é que eu faço para tirar? Por exemplo, eu vou tirar esse E aqui, ó. Eu faço uma bolinha, coloco aqui, ó, e com o pincel modelador, eu vou tirando o excesso. É muito fácil tirar as letrinhas do molde, ó. Tirei todo o excesso. Agora, eu ponho tudo aqui dentro, ó. E abro o molde e tiro a letrinha. Ela sai assim, e aí você pode dobrar a perninha, apertar, abrir, fazer como você preferir para que fique assim. Eu vou pregar esta frase nessa parte aqui, ó, do meu porta-tempero. E ficou assim. Aqui eu fiz um furinho com um preguinho para poder introduzir este arame. Eu preciso que ele entre bastante. Então, ó, esse aqui tá entrando tudo isso, ó. Deixa eu tirar para mostrar, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Assim. Vou medir o cozinheiro para ter certeza que esse arame não vai ultrapassar o tamanho do cozinheiro. E vou cortar. Vou passar cola aqui. E vou espetar o cozinheiro. Só que para eu colocar o cozinheiro, eu vou colocar isso aqui deitado, porque o cozinheiro não pode ultrapassar a madeira, né? Ele tem que ficar no mesmo nível atrás da madeira. Então, vou colocar aqui só para fazer o furinho no cozinheiro e depois eu vou levantar a peça. Ó, furei, vai ter que ser aqui. Então, agora eu levanto a peça e ajeito o meu cozinheiro aqui. Vou pôr mais um pouquinho de cola aqui, ó. E depois eu tiro o excesso com o paninho molhado. Olha como ele vai ficar lindo.
Então, ficou assim no nível. E eu vou deixar isso aqui secando um pouco. Ah, gente, uma coisa que eu esqueci de comentar. Antes da gente decorar esta parte de cima, o ideal seria que a gente já viesse aqui e já colocasse os ganchinhos. Eu utilizo este tipo de ganchinho aqui, ó. Então, a gente mede direitinho uns 2, 3 centímetros da borda. E com os preguinhos, a gente coloca aqui. Importante você medir o preguinho para ele não ultrapassar o lado de lá a hora que você estiver pregando, tá? Então, eu sempre coloco 2, um aqui e outro aqui, porque daí ele fica bem seguro. Eu vou depois colocar os meus ganchinhos para ficar bem adaptado aqui para eu colar os meus pães. Para colar os pãezinhos agora não tem segredo. A gente vai começar a arrumar do jeito que a gente acha que vai ficar mais harmonioso. E a gente vai escolhendo aleatoriamente os pães, né? Eu venho, coloco uma fatiazinha aqui, outro aqui, e assim eu vou montar do jeito que eu achar que fica mais bonitinho. O que que é importante aqui? Os meus pãezinhos ainda estão meio moles, então eu com cola branca vou conseguir colar. Se os teus já estiverem muito endurecidos, pega um pouquinho de massa, onde ele vai encostar, uma massa de biscuit fresquinha, passa a cola branca, põe a massa, cola branca de novo e aí você cola, tá? Vou fazer esse processo de colagem aleatório. Os pãezinhos serão bem aleatórios. É importante que ele esteja nessa posição para ter certeza que ele não vai ultrapassar lá e não impeça eu de pendurar esse porta-tempero na parede. Então, eu deixando assim nessa posição, a base funciona como se fosse a parede e os pãezinhos vão ficar todos virados no lugar certo, onde eles precisariam realmente estarem. É importante que eu faça a colagem nesta posição, porque daí a base funciona como a parede e eu tenho certeza que esses pãezinhos não vão atrapalhar a hora que eu for pendurar isso aqui na parede. E assim eu vou fazer do outro lado também. Pronto. Colei os pãezinhos, seja generosa na distribuição dos pãezinhos, né? Coloque bastante para ficar bem harmônico, bem bonitinho. E agora eu vou deixar isso aqui secando nesta posição. Sobre os potinhos onde a gente vai colocar os temperinhos. Você pode simplesmente colocar os potinhos sem se preocupar em decorá-los, porque como isso aqui já tá bem decorado, eles ficam bem bonitinhos também, se você não colocar decoração nenhuma. Ou eu preparei 2 tipos de potinhos decorados. Um é esse, e o outro vai ser um que tem rótulo assim. E aí, você opta por fazer qual você preferir. Então, eu vou te mostrar como eu fiz esses 2 modelinhos. Para fazer esse primeiro modelinho, que me agrada muito, é simplesmente um rótulo que eu cortei com este cortador. A gente encontra em casas de confeitaria e em massa preta eu cortei e deixei secar aqui. Com isso, ele pegou o formato do potinho. Aí eu vou cortar um fio que pode ser de juta, pode ser palha, o que você preferir. E vou medir a quantidade necessária para eu simplesmente amarrar esse rótulo aqui. Então, eu coloco, dou a volta e deixo uma quantidade suficiente para eu dar um lacinho. Esta quantidade eu não vou nem medir, porque vai depender do formato do teu pote. Eu não sei se você vai conseguir encontrar os potinhos iguais aos meus, se você vai optar por colocar outro tipo de pote, então não adianta eu medir. Essa sugestão eu já dei no pote que eu fiz aqui no canal na aula passada. Gosto desse tipo de amarração, porque daí, cada vez que a gente vai lavar esse pote, a gente tira esse rótulo. E, consequentemente, você pode lavar bem. É um pote de cozinha, né?
E ficou assim. Vou cortar essas pontas que ficaram muito grandes. Passo uma cola aqui para isso aqui não desfiar. Essa cola branca vai secar, ficar transparente e não vai desfiar. Então, essa seria a primeira opção. Depois que o biscuit tá completamente seco, eu escrevi com esta caneta, que é a caneta Posca. Essa minha é de 0,7 milímetros, a ponta, né? Uma ponta fininha. E depois de seca, eu passei o verniz em spray fosco para proteger isso aqui, inclusive proteger o nome, né, do temperinho. E vou deixar isso aqui secar. Então, esse é o primeiro tipo de potinho. O segundo tipo de potinho foi esse aqui, ó, que também me agrada muito, porque toda a decoração fica na tampa. E, consequentemente, depois que você passar o verniz em spray, você tem isso aqui bem protegido. Não precisa lavar, porque são temperos secos, então basta passar um papelzinho umedecido e o corpinho do pote você pode lavar constantemente a hora que você quiser. Para fazer este aqui, eu fiz assim, ó. Eu peguei a tampa, peguei uma fita dupla face e coloquei nessa tampinha. Coloquei esse tecido aqui, ó. Estiquei bem e fui colando na dupla face. Eu ponho o dedo aqui no centro e vou puxando o tecido. Como esse tecido é um tecido xadrez, eu tenho que tomar cuidado em não deformar esse xadrez, para que ele fique retinho. E agora, com a tesoura de tecido, eu vou recortar todo esse excesso. Eu poderia estar usando cola? Poderia, mas não é necessário porque eu vou passar o cordão. Então, com a dupla face, fica bem mais rápido de ser feito. Ó, cortei assim. Repare que não me preocupei em cortar certinho, porque isso aqui vai ficar escondido. Vejo se tá tudo certinho aqui. E agora, eu vou passar um pouquinho de cola quente aqui, ó. Deixa eu fechar, porque ele tem uma emendinha, o potinho. Então, eu vou fechar para que esse acabamento que a gente tá dando fique no centro do pote. Vou começar aqui, porque daí a etiqueta vai esconder o acabamento. Então, eu vou começar aqui, ó. Aqui tem uma emenda, aqui tá outra. Eu vou começar aqui no meio. Então, eu venho com um pouquinho de cola quente, bem pouquinho aqui, ó. E vou colocar assim. Vou dar a volta toda. Mais um pouquinho de cola quente aqui, ó. Vou dar a volta bem rente aqui, ó. E vou esconder a pontinha. Escondeu a pontinha aqui. Agora, eu vou dar 4 voltas. Mais um pouquinho de colinha quente aqui. Pouca coisa, muito pouca coisa, pra não extravasar e não ficar feio, não aparecer cola quente, tá? 3. E aqui a quarta, ó. Vou cortar aqui. E vou finalizar com cola quente também, só um pouquinho. E ele ficou assim. Repare como ele tá inteirinho, bem acabado, ó. Bem acabadinho. E eu vou agora fazer essa tag e colar exatamente aqui para esconder esse acabamento.
Então, abri assim, ó, mais ou menos grossinha. Eu tenho esse ejetorzinho oval, mas você pode fazer redondinho, você pode fazer quadrado, enfim, do jeito que você preferir. Agora, é só deixar secar. A hora que endurecer, eu escrevo com a canetinha Posca o nome do tempero. E depois de escrito e bem seco, eu venho com verniz fosco em spray e coloco o verniz. E assim a gente tem os dois tipos de potinhos. Você escolhe qual você quer ou simplesmente não decora o potinho. Olha que gracinha que eles ficam. Aí você vê qual você prefere. Eu espero que vocês tenham gostado da peça, espero que façam, que vendam bastante. As lojas de decoração compram muito deste material, então vocês caprichem bastante, façam uma peça bem bacana, bem bonita, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Você pode modificar as cores, eu optei por fazer em branco. Deixa eu colocar isso aqui para vocês terem uma ideia. Eu optei em fazer em branco, mas você pode fazer a cor que você quiser. Você pode não escrever nada aqui, simplesmente colocar mais alguns pães. Enfim, modifique do jeito que você quiser e eu espero que seja um sucesso, tá bom? Não esqueçam de deixar o like, me sigam no Instagram, deixem um bilhetinho e compartilhem. Tchau, gente! Tchau!